Caros companheiros, permitam-me que cumprimente o Rui Rio, Santana Lopes, que não vejo, que cumprimente a nova equipe que Rui Rio aqui apresentou. Dou-lhe os parabéns pela equipe, dou os parabéns pelo consenso a que se chegou entre si e Santana Lopes para haver uma renovação efetiva, para haver uma perspectiva de consenso efetivo, porque disso precisamos muito. Meu caro Fernando Ruas, os meus cumprimentos pelo que tens feito. Fizeste muito. Meu caro Matos de Sousa, deixe-me dizer-lhe com a mesma emoção e sinceridade com que falou aqui, quanto eu, quanto nós, muito lhe devemos pelo seu trabalho por esse país fora. Era aos sábados, era aos domingos, 2, 3 vezes, a visitar as concelhias, a apoiar as concelhias, a apoiar os candidatos. A todos que cessam funções, eu acho que cumpriram da melhor forma as funções. A todos que entram, os meus desejos do melhor trabalho. Mas permitam-me uma palavra para os que entram a uma pessoa. Para o Dr. Professor Paulo Mota Pinto. Eu tenho, por si, um grande apreço, há muito tempo. Com sinceridade, um dia disse-lhe, ainda o espero ver a liderar o partido. Não é por agora. Falta, é um jovem. Eu tenho muita consideração por si e quero felicitar o Rui Rio de o ter convidado para a mesa de congresso. O presidente da mesa do congresso é, sem prejuízo para o Fernando Ruas, de alguma forma também o nosso segundo representante, embaixador, como queiram, nas bases, no partido, fora do partido, cá dentro e lá fora. Felicito Rui Rio por ter escolhido Mota Pinto, sem que seja um desprimor para Fernando Ruas. Naturalmente que eu tenho que fazer aqui, começar por uma declaração de interesses, bem difícil. Eu apoiei, eu votei, eu empenhei-me na candidatura de Santana Lopes. E ao Santana Lopes quero dizer quanto eu gostei de o ajudar, ainda que modestamente. Felicito. Nós precisamos de homens, como escrevi sempre, como Rui Rio, como Santana Lopes, como escrevi, qualquer um deles ganhasse, teria condições para liderar o partido ao melhor nível, à melhor forma. Estou feliz por isso. Espero, Rui Rio, muito francamente, que eu ainda vinha com algumas dúvidas e algumas hesitações. Gostei muito do seu discurso ontem. Gostei muito do seu discurso. Não o vou repetir. Ele sintetiza aquilo que o partido precisa. O seu discurso é brilhante, é corajoso. Não se esperava outra coisa de si, sobretudo pela forma como abordou as questões partidárias. Quando disse, e bem, se o partido não tiver a situação financeira resolvida, como é que lá fora acreditarão numa gestão do governo por parte do PSD? Mas se isso é importante, não menos importante é a outra área. O Rui Rio disse, e infelizmente é verdade. O Rui Rio disse ontem, e infelizmente é verdade, há concelhias que põem candidatos a militantes na gaveta. Há militantes que querem ser militantes e tiveram que vir a Lisboa para depois voltarem para a concelhia. E ainda assim, muitos ainda são rejeitados. Eu tenho presente quanto nós lutávamos naquelas aldeias, vilas, para que as pessoas aderissem ao PSD. Quantos militantes eu fiz à saída da igreja. Não era muito católico, ainda não sou hoje. Mas foi assim que se fez um partido de milhares de pessoas. E hoje há muito local
onde a estrutura está tão fechada, tem tanto medo de ser beliscada, que não deixa entrar pessoas. Rui Rio, este é o desafio. Tem experiência partidária, já tomou medidas. Eu lanço-lhe um repto. Esta, para a vida interna, é a questão fundamental. Acabar com aqueles que só se detêm à frente das comissões políticas ou noutros órgãos do partido, à base do núcleo fechado. Quebre com isso e o partido, como ontem disse, vai se abrir à sociedade. Quebre com isso e vai entrar muita gente. Porque há muita gente que acredita no PSD e há, sobretudo, muita gente que acredita em si, na sua determinação, na sua rigidez, mas também na sua honestidade. Eu, por mim, concordo. E acho que devia de haver um jeito de amnistia para que todos que saíram, para que todos que foram expulsos, que voltem e que voltem de coração aberto, para que nós, cá de braços abertos, recebamos todos, não apenas um, mas vá chamar todos quantos nos últimos 10, 15 anos foram do PSD, que voltem. Uns por causa da história das cotas, outros por causa disto e daquilo outro. Rui Rio, aquilo que o país lhe pede, não é só o PSD, é que introduza uma nova ética, o tal banho de ética, dentro do partido. E essa vai ser a grande alavanca, se o fizer, para ganhar o partido e a seguir para ganhar os portugueses. Porque os portugueses, como disse ontem bem, nem era preciso dizê-lo, estão cansados da classe política. Cada vez estão mais desacreditados, cada vez há maior abstenção e cada vez há maior a ideia de quem vai para os partidos ou quem se inscreve é para arranjar um emprego. As pessoas já não pensam como há 40 anos, em que as pessoas vinham para o partido para defender a liberdade, defender a propriedade, por causa de uns ou de outros, dos bons ou dos maus, mas vinham por ideais. Infelizmente hoje, os que vêm, os que cada vez vêm menos, há o estigma que vêm por causa dos interesses pessoais. Rui Rio, esta é a missão. E o senhor disse-o e bem, e disse-o em Lolé que o partido estava doente e por isso é que perdia as eleições. Eu tenho presente que disse em Barcelos, e concordo, que o partido, se não se renovasse, estava sujeito a acabar. E disse até noutro local, com mais seriedade, que esteve em dados momentos fora ou desalinhado com o PSD por uma questão de dignidade. E eu acho que isso também é um direito de todos nós, militantes, de quando os princípios, a ética, a dignidade das pessoas é ferida, não é de condenar aqueles que se revoltam por aquilo que lhes fazem. Mas nessa área é preciso ter muito cuidado. Fiquei surpreendido, agradavelmente, com a sua intervenção. Naturalmente que fiquei também surpreendido porque não falou da regionalização. Não está escrito na moção, eu lia, felizmente, não está escrito que vai haver regionalização. Eu desafiava-o a ter coragem de dizer basta de regionalização. Discordo completamente de Alberto João Jardim. Se nós já temos os problemas que temos, como é que seria com 5 regiões políticas? A região do Porto Norte, com um vice-rei, com outro vice-rei aqui em Lisboa, a disputarem a ousadia do governo da Catalunha e a criar mais assimetrias, porque as regiões, as outras 3, Algarve, Alentejo e Centro, teriam pouca importância, seriam mais prejudicadas. O povo português, no dia 8 de novembro de 1998, infelizmente não foi por maioria, a maioria absteve-se, disse não àquelas regiões administrativas, em todas, no Porto, no Norte,
no centro, no sul, só o Alentejo, e a gente sabe porquê, é que votou a favor da regionalização administrativa. Quem não quer, e o povo português disse que não queria a regionalização administrativa, se souberem bem o que é a regionalização política, ainda querem menos. Então nós já temos freguesias, cada vez com mais poderes, cada vez com mais orçamentos. Há freguesias que já são concelhos. Temos 308 concelhos e ninguém tem a coragem de pôr o dedo na ferida, que não há concelhos a mais, mas há presidentes de Câmara, há câmaras a mais, há administrações municipais a mais, algumas com 2.000 habitantes. Devia-se caminhar não para a fusão ou para a extinção de municípios, mas para a federação de municípios, 2, 3 concelhos. Estou farto de dizer isso. Não faz sentido haver concelhos de 5.000 habitantes ou 10.000 habitantes na orla litoral, ao lado de concelhos com 50.000, 100.000. É cada Câmara, por mais pequena que seja, gasta no mínimo 500.000 euros para sustentar os órgãos autárquicos. E por que não manter 2, 3 câmaras com uma administração municipal? Quando disserem aos portugueses que é assim que se evita dinheiro, despesa, mas que simultaneamente lhe baixam no IMI, que simultaneamente lhe baixam nas taxas da água e de saneamento, os portugueses aceitarão. Mas acabar com conselhos para aumentar impostos, para manter os impostos, ninguém acredita num tipo de regionalização. E administração política, regiões. Então nós não temos já municípios, não temos as CIMs, que albergam por vezes 10, 12, 15 concelhos, ainda criar regiões políticas. E quem as vai pagar? E quanto é que isso vai custar? E as regiões políticas substituem as regiões plano? Dizem-me que não. Quem vai pagar? O que o país precisa, Rui Rio? E o meu amigo tem moralidade para isso. Tem experiência disso, foi um autarca rigoroso e exigente. O que o país precisa é que o povo pague menos impostos, menos taxas, menos taxinhas às câmaras. Felizmente o Tribunal Constitucional declarou-as inconstitucionais, como eu já tinha dito no Congresso dos Autarcas, em 2012 em Santarém, que essas taxas e taxinhas eram impostos encapotados e impostos só à Assembleia da República. É uma lição para Fernando Medina e para outros, e para alguns do PSD, que só sabem criar impostos, criar receita, mas esquecem-se que há muita gente que tem dificuldade em pagar. E criar receita quantas vezes para fazer festas, festinhas, festarolas, festivais e fogotório, quando muita gente não tem dinheiro para pagar o IMI. E por falar de IMI, Rui Rio, porque é que, em alguns concelhos, mais de metade, mais de 150 já praticam a taxa mínima, mas ao lado há concelhos que têm mais 25%. Porque é que, por exemplo, nas Caldas da Rainha se paga um IMI e na Nazaré se paga mais 50%? Porque é que em Leiria se paga mais 25% de IMI do que em todos os concelhos limítrofes? Mais 25% do que em Pombal, do que na Marinha Grande, na Batalha, que em Portimós. Porque é que os leirienses têm que pagar mais 25% para depois a Câmara chegar ao fim do ano e ter um saldo de mais de 50%, de 39 milhões de euros. Para quê? Para que esse saldo no ano seguinte seja aplicado em despesa corrente. Há que pôr regras nisto. E Rui Rio, a grande batalha, como disse aqui, credibilizar, gerar confiança, e a moção não fala muito nisso, é o combate à corrupção. Hoje os portugueses pagam com mais impostos a corrupção. Os portugueses pagam com mais comissões aos bancos. É um escândalo. Houve bancos que já mexeram nas taxas este ano 20 vezes. Há taxas que subiram 50%, ou comissões, nos últimos 3 anos. Isto são verdadeiros impostos. Nós não podemos ficar satisfeitos porque o IRS não aumenta, ou porque o IMI não aumenta, e as comissões, e o tipo de prestações que os bancos estão a exigir é escandaloso. Rui Rio tem moralidade para fazer frente a isso. Peço, vou-lhe dizer, vim com dúvidas, continuo com algumas dúvidas, gostei muito do seu discurso, mas eu quero ter certezas.
E as certezas que eu quero ter é daqui a um ano. Olha, há uma proposta para a criação das mulheres sociais-democratas que já foi aprovada em Espinho. Eu espero que no próximo Conselho Nacional, se essa moção for aqui aprovada, de uma vez por todas, aprovem a criação da estrutura das mulheres sociais-democratas. Rui Rio teve aqui alguns desafios. Eu apreciei o discurso do Luís Montenegro. Luís Montenegro foi frontal, foi corajoso, representa de alguma forma as dúvidas que se possa ter ou que podiam ter. Mas eu estou certo que o Rui Rio não vai fazer como a doutora Ferreira Leite. Olhe, gostei muito desta sua afirmação, que o Bloco Central jamais vai pelo menos descansar a doutora Ferreira Leite, que já não tem que vender a alma ao diabo para correr com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Nem se preocupe com isso. O Partido Socialista está virado para o Partido Comunista e para o Bloco de Esquerda. Acredito eu pouco é que o Partido Comunista queira continuar com a geringonça. Perderam 10 câmaras, perderam a maioria noutras, perderam muitos vereadores. Isto vai ser um enterro. Só queria um bocadinho de condescendência como tiveste com outros. E vou terminar. Não se preocupe, o Partido Socialista está virado à esquerda, que vá para a esquerda, que governe com a esquerda e nós vamos governar ao centro-esquerda e à direita. E faça a melhor ponto que o CDS. Não faça como Passos Coelho, que fez uma coligação com o CDS para as legislativas e bem, tivemos 38%, foi pouco. E depois acabou logo a seguir com a coligação, quando ainda questionávamos a legitimidade da geringonça, quando ainda questionávamos a golpada do Partido Socialista. Mas se era assim, não devia ter acabado com a coligação com o CDS. O CDS é um parceiro indispensável. Não me custa nada ver o país ser governado por dois blocos, um à esquerda e outro centro e à direita. Na América é assim, na Inglaterra é assim. Deixe-os ir lá para a geringonça, deixe-os estar com o Partido Comunista e com o Partido Socialista. Nós só temos que demonstrar aos portugueses que é possível governar melhor que a geringonça. E, acima de tudo, o que os portugueses querem, mais do que rebuçados, é a responsabilidade política. É impensável, Rui Rio, quando for Primeiro-Ministro, que perante um desastre como o de Pedrógão, que a Ministra fica a assobiar para o lado. Que um governo que vê morrer 100 pessoas em Portugal, não há ninguém que assuma a responsabilidade política. Isto não se devia de passar em parte nenhuma. Este acidente foi tão grave que a principal responsabilidade política nem era do Ministro, era do Sr. Primeiro-Ministro. Tem que haver responsabilidade política nos momentos em que o Estado falha, seja da responsabilidade daqueles ministros ou de anteriores governos. Os portugueses querem uma esperança, querem uma confiança nova. Estou em crer que ontem, com o seu discurso, impressionou bem a grande maioria dos portugueses, mas tenho a certeza que os portugueses, com os passos que vai dar, não defraudando aquilo que prometeu, que os portugueses lhe vão dar uma grande vitória nas próximas eleições. É difícil, é inesperada, mas eu acredito que vamos ganhar. E se não ganharmos, nem ponho a questão. Mas há uma coisa que é certa, Rui Rio. Se por hipótese não ganharmos e o senhor fizer tudo o que deve fazer para ganharmos, o importante não é só ganhar. O importante é fazer tudo para ganhar. Com fé, com militância, com consensos internos. Rui Rio, eu espero que ganhe as eleições. E se fizer tudo para as ganhar, nunca me verá a mim a questionar a sua liderança. Espero que assim seja. Eu estou convencido que o Montenegro fez aqui um brilhante discurso e sem reserva mental. Eu vou estar ao seu lado, não por causa de si, não por causa dos seus colegas, mas por causa deste grande partido. Do partido que Portugal precisa. Viva Portugal, viva o PSD!